Ah, essa pergunta é muito boa. Obrigada, Sandra. Eu já fiz um vídeo aqui mais aprofundado falando sobre isso. Eu vou ver se eu consigo deixar ele aqui para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Eu vou responder a Sandra. Se você não me conhece, eu sou a doutora Giane Jaime, eu sou advogada e terapeuta especialista em narcisismo. Vamos lá. O que acontece se você falar que sabe que ele é um narcisista? Normalmente, gente, porque eu não aconselho dizer que você sabe que essa pessoa é um narcisista, por várias razões. Primeira delas, não vai mudar nada. Ele não vai mudar porque você disse que sabe que ele é um narcisista. Efetivamente ele não vai mudar. Ele pode até dar uma paralisada de repente, ficar um tempo sem saber como agir, mas ele vai procurar outras formas de te manipular que talvez não sejam tão óbvias quando você diz que sabe. Mas, primeiro motivo, porque não vai funcionar. Se estamos aqui falando de uma pessoa narcisista, certo? Se porventura essa pessoa te disser, eu vou procurar um tratamento, que talvez muitas vezes a vítima conta, que sabe o que ele tem, na expectativa de ele ou ela, narcisista, procurar tratamento. Mas essa pessoa muito que raramente vai procurar tratamento, porque faz parte do transtorno não ter interesse em mudar, não ver que está errado e achar isso algo ruim a ponto de precisar trabalhar nisso, entende? Então, muito provavelmente, se ele te falar ou ela te dizer que tá bom, vou procurar terapia e for algumas vezes, das duas uma, ou ele vai tentar manipular essa pessoa, terapeuta, psicólogos, não importa, porque eles são extremamente manipuladores. Existem inúmeros casos de laudos de narcisista, que na verdade a gente sabe que era um narcisista e foi diagnosticado com várias outras coisas, porque eles simulam. Então, já que é para eu ser acusado de ter um transtorno, eu vou simular um que seja mais bonzinho e mais peninha, sabe? Eles fazem isso. Tem um grande autor a esse respeito, que é um professor, o professor Sam Vaknin, que fala muito a respeito desse tipo de diagnóstico que o narcisista induz, tá? Outra, que é uma outro trauma, um outro transtorno, alguma outra situação que fez com que ele ficasse assim, certo? Então existe esse tipo de manipulação também, que acaba desgastando ainda mais, porque ele não vai mudar, ele vai continuar sendo quem é, ou ela, tá? E ainda por cima pode acontecer que na hora ele nem reaja e venha se vingar de você. Então a vingança é o mais perigoso. Normalmente, quando você descobre o narcisista, você começa a mostrar, ele muda as estratégias dele, ele tenta inovar, ou então ele tenta se vingar de você, porque como ousa falar o que eu tenho de errado. Mas, independente de você ter dito para ele ou não dito, o mais arriscado de tudo, e aí sim é perigoso, tá, gente? Eu aconselho por experiência, por tudo, não faça esse tipo de acusação, você tem um transtorno de personalidade narcisista, olha, não faça isso em público, não exponha o narcisista. Por quê? Se você faz isso ainda sozinho, vocês dois, existe sim, possibilidade de vingança, sim, ele não vai mudar, eu não aconselho, não vale a pena, tá? É melhor você ficar quietinho, observando e trabalhar para que se liberte disso, tá? Mas, ainda assim, o pior que pode acontecer é você expor um narcisista em público, ou seja, no meio dos dele, principalmente, e somente no meio daqueles que ele se importa. Então, por exemplo, eu vou no trabalho dele expor ele, eu vou na casa da família dele ou dela expor ela, sabe, publicamente, eu vou nas redes sociais e vou colocar um monte de coisa lá e expor essa pessoa publicamente. Porque o narcisista ou a narcisista, eles têm a necessidade de que pareçam que eles não são nada disso, principalmente os ocultos, tá? Mas independente de qual tipo de narcisista, a reação deles a uma exposição pública é de profunda dor. Eles realmente se sentem completamente invalidados. Mas essa exposição tem que ser forte mesmo, tem que ser algo que me machuque com essa pessoa, tá? Perante pessoas que importam para ela, importam
socialmente, financeiramente, enfim, tá? Então, essa situação é arriscada, eu diria muito perigosa, porque o narcisista ele entra num processo que a gente chama de mortificação. Então, é bem detalhado, eu preciso ainda fazer um vídeo mais longo sobre isso, mas é um processo que, após ele, se ele sobreviver a este processo, porque pode levar até ao suicídio do narcisista, tá? Mas se ele sobreviver a esse processo, ele então irá caçar a pessoa que fez essa exposição a ele, num nível ainda muito maior do que aquele que simplesmente o acusou ali pessoalmente, só ele, entende? Numa estratégia de vingança ainda muito mais elaborada e sem pausa, sabe? Então, se ele passar por esse processo, como eu disse, se for realmente uma exposição que com ele, para com esta pessoa narcisista, mexeu com ele nesse nível, de fazer com que ele entrasse nesse processo, sabe? E que pode, inclusive, levar ao suicídio dessa pessoa narcisista. Então, até mesmo, porque eu, apesar de vítimas, e eu sei pessoalmente na pele como é a dor de uma vítima, a gente não quer que ninguém se suicide, pelo amor de Deus, não é mesmo? Não queremos correr risco de ser responsáveis pela perda da vida de uma pessoa. Existem outras formas de punir essa pessoa, inclusive legalmente, com denúncias, dá para fazer processo, né, pedir medidas restritivas, enfim, tem outras formas de fazer isso. Então, eu sei que é difícil, às vezes descontrola, às vezes eles fazem coisas assim que, gente, acho que até a pessoa mais serena do planeta perderia o equilíbrio. Então, eu entendo pessoalmente, inclusive, como é, mas tenha isso em mente, não valerá a pena em hipótese alguma, por razão nenhuma. E ainda que ele demonstre uma certa mudança, ele melhore ou ele pare um pouco de te atacar, ele volta a atacar novamente, ou ele vai ser a mesma pessoa, é só um período. Então, não aconselho. Tem mais um vídeo que eu vou deixar aqui, vou tentar colocar ele aqui, mas aqui falando nesse canal, nessa página, falando sobre isso também com mais outros detalhes, tá bom?